Olá, sétimo ano, estamos aqui para mais uma aula. Vamos iniciar a aula de hoje na página 117. Eu vou pedir que todos abram o livro, acompanhem junto comigo, nós vamos fazer hoje exercícios, tá bom? Então vamos lá, na página 117, número 1. Como sempre, eu vou ler a questão e posteriormente nós vamos falar sobre ela. Se precisar, vocês podem pausar o vídeo ou retornar ele quantas vezes for necessário. Então vamos lá. O que a pintura renascentista do século XV apresentou de inovador? Nós vimos que, durante o Renascimento, a pintura ela se aprimorou, né? E por que ela se aprimorou? O que aconteceu de inovador durante essa pintura renascentista? Bem, em primeiro lugar, foi lá que surgiu a perspectiva. Em segundo lugar, que os renascentistas que criaram as formas melhores definidas e os volumes, tá? Inclusive, também a questão da sombra foi um momento artístico onde ele se aprimorou também. Então, foi aprimorado no Renascimento a sombra, foi aprimorado no Renascimento o volume e o uso da perspectiva ficou tão aceso, tão alerta, tão grandioso, que as suas obras também ficavam bem grandiosas. Vamos para o número 2. No número 2, ele dá aí uma imagem para vocês, né? Essa imagem está em perspectiva e ele quer que vocês localizem onde está o ponto de fuga, tá? Bem, partindo do princípio que nós já aprendemos que quanto mais perto as coisas estão, maiores elas ficam. E quanto mais distante as coisas estão, menores elas ficam. Então, nós vamos traçar duas linhas aí nessa estrada, tá? Eu vou inclinar minha mão assim para vocês perceberem. Vai acontecer isso aqui, ó. Eles estão afunilando, ó. Afunilou e encontrou. Aqui nessa ponta, onde está a minha unha, ó, é exatamente a ponta da estrada, tá? Então, na ponta da estrada está o ponto de fuga. Número 3. Agora, usando o ponto de fuga e as linhas convergentes a seguir, crie um desenho em perspectiva. Bem, ele deu para vocês um ponto de fuga central e a partir desse ponto de fuga saiu várias retas, tá? Você vai usar essas retas para criar o desenho que você preferir, ok? Vamos continuar agora na próxima página. Vamos lá, página 118. Vamos lembrar o que foi estudado nessa unidade? Complete os esquemas a seguir com informações que estão faltando. Bem, ele dá aí o tema, né, Renascimento, que é o assunto que nós estamos estudando. Principais valores renascentistas. Primeiro tópico aí, primeira bolinha. O homem como centro do universo. Antropocentrismo, tá? Busca da verdade em influência da fé. Sem influência da fé. Racionalismo. Era o momento que as pessoas começaram a pensar, a raciocinar, tá? Retomada dos valores clássicos da antiguidade, classicismo, a própria frase já está te dando a resposta. Prazer como princípio de vida, hedonismo, tá? Lembrando que hedonismo se escreve com H. Lá embaixo, nesse retângulo aí de baixo, a arte renascentista do século XV. Impressionante noção de profundidade entre a perspectiva que nós já tínhamos falado, que trouxe a ilusão de que as imagens ultrapassam o limite da tela e da parede. Segundo tópico, o uso da perspectiva, ou seja, a relação que o objeto estabelece com o outro de acordo com o ponto de vista, óbvio. Depende sempre da forma que nós estamos olhando, tá? Eu posso estar aqui, ó, na frente do meu telefone e eu tô olhando ele desse tamanho. Mas se eu botar esse mesmo telefone bem distante de mim, numa parede bem distante, eu não vou ver mais ele desse tamanho. Provavelmente eu já vou ver ele um pouco menor, ok? Terceiro tópico. As figuras humanas passaram a ser representadas na mesma proporção que as figuras divinas. Porque anteriormente, pessoal, as figuras divinas elas eram mostradas, representadas em tamanho amplificado, para mostrar a mesma grandiosidade da figura. Só que no Renascimento isso acabou, tá? A figura humana começou a ser representada no mesmo tamanho que a figura divina. Quarto tópico, o uso da simetria, o que reforça a posição
de autonomia no ser humano. Bem, simetria, lembrando que algo simétrico é algo igual, tá? Se eu pego, por exemplo, esse estojo aqui, por exemplo, não vou pensar, por favor, não pensem na estampa dele, tá? Nós vamos nos guiar somente pela referência do layout dele. Então, vamos lá. Esse estojo é simétrico ou assimétrico? Ele é assimétrico. Por quê? Porque eu tenho coisas de um lado que eu não tenho do outro lado. Por exemplo, aqui aparece, ó, esse ganchinho preto aqui, ó, que nesse lado já não aparece, ok? Então, ele é assimétrico. Para ele ser simétrico, ó, eu esconderia isso aqui. Agora ele é simétrico agora, tá vendo? Porque aparece dos dois lados as mesmas coisas. Isso é simetria. Representação realista do ser humano, naturalismo, ou seja, quando a gente representa a pessoa exatamente como ela é. Adoção de princípio matemático, tanto na pintura quanto na arquitetura. Nós vimos que, inclusive, Leonardo da Vinci, vários outros artistas do Renascimento, eles eram bons matemáticos, eles faziam as suas obras todo baseado em medidas, bem perfeitinho, bem legal. Lá embaixo, no último retângulo, avanços na pintura. Primeiro tópico aí, profundidade. Embaixo, proporcionalidade. Depois, simetria. E no último tópico, perspectiva linear e atmosférica. Ok? Então, assim nós fechamos a página 118.